Então, desejando boa tarde a todas, todos, em especial a família da Tatiane que se encontra aqui prestigiando esse momento, aos colegas de grupo, do Grupo Gestar. Desejar as boas-vindas à professora Silvia Canã, à professora Marília Morosini, à professora Doris Bolzan, à professora Elisiane Lunardi, nossas colegas integrantes da banca avaliadora, a Tatiane, especialmente a Tatiane, né? É uma tarde muito feliz para todos nós, né? Que é um momento de coroar esse trabalho, né? De brindar todo esse processo de pesquisa. Então, Tatiane, nós vamos dar início às atividades da tua defesa de tese, tá? Intitulada aqui no processo como Processo de Produção da Política Curricular do Município de Encruzilhada do Sul, Rio Grande do Sul, na perspectiva da Base Nacional Comum Curricular, Contextos Emergentes em Foco. Então, tu tens aí em torno de uns 40, 50 minutos para fazer as tuas arguições, apresentações, a síntese, né, do teu trabalho. E depois, então, a gente vai abrir um espaço para a professora Marília Morosini, para a professora Silvia Canã, que são as colegas externas da banca, né, externas à UFSM. Depois, então, as professoras Doris e Elisiane, né, a gente verifica quem quer falar primeiro. E aí, então, nesse ínterim, você vai dialogando com elas também, na medida em que elas vão te questionando, te solicitando, tá bem? Tá tudo. Então, contigo, boa sorte. Obrigada. Então, eu vou só compartilhar a tela, né, com as profs que não estão aqui conosco, para que elas possam ver, então, o material. Será que enxergam, professora Marília? Acho que tinha que medir. Tá bem claro, bem? Ah, então tá bem. Então, enxergando, então. Ok. Então, boa tarde a todos e a todas, né? Em especial minha família que tá aí, uma emoção estar aqui hoje, né? As palavras, né, ficam meio confusas, porque de fato, né, defender um doutorado é defender uma vida de 4 anos, né, que estava aí diante de nós. Então eu agradeço muito, em primeiro lugar, as professoras avaliadoras, né, as professoras que estão online, e principalmente o colega Cristiano, que veio dar um apoio já logo no início, né, a gente se sente tão acolhida, e agradeço também as pessoas que vieram prestigiar o trabalho, assim como as pessoas que estão online também. Então vamos lá. O trabalho, né, ele então é uma pesquisa aqui do doutorado do PPGE, e como a professora orientadora já sinalizou, a gente teve algumas questões aí no título, mas a princípio seria processo de produção da política curricular na perspectiva da Base Nacional Comum Curricular, contextos emergentes em foco, tá? Essa pesquisa, além de estar, né, fortemente presente no PPGE, ela também faz parte do nosso grupo de estudo, né, do Gestar. Então ela se articula com o projeto Guarda-Chuva do grupo, no qual a professora Marilene é a líder. Então a gente vem trazendo esse processo, né, de análise da produção curricular na perspectiva da BNCC com os contextos emergentes em foco. A banca avaliadora, a professora Marília Morosini, da PUC do Rio Grande do Sul, a professora Silvia Regina Canã, da URI, a professora Elisiane Lunardi, aqui da UFSM, a prof. Doris, e de suplente a gente tem a professora Ana Carla e a Tássia. Então vamos lá, né? Por que essa pesquisa? De onde que ela nasce, né? E aí eu trago um pouco da minha trajetória e foi muito legal encontrar a professora lá do Tupanciretã, né? Que é uma professora que fez parte desse processo, né? Embora o município dela não esteja aqui especificamente, mas ela vivenciou um pouquinho essa experiência que eu venho vivenciando. Então a minha trajetória e interesse pelo tema de pesquisa se dá justamente por quê? Tá?
Porque eu, durante muito tempo, trabalhei nos municípios gaúcho e também no estado de São Paulo, ajudando a implementar a Base Nacional Comum Curricular, ajudando esses municípios a construir a sua própria política curricular, né? Mas a gente precisa olhar um pouquinho para trás e entender como é que eu chego a tudo isso, né? Eu sou pedagoga, formada aqui na UFSM. Quando terminei, né, minha pedagogia, fiz meu estágio sob orientação da professora Doris, que me orientou no estágio do 2º ano, né? Depois eu fiz especialização em gestão educacional aqui na UFSM, no qual também a professora Doris foi minha orientadora. Depois fiz meu mestrado em educação, também com a professora Doris, orientadora. E agora, né, doutorando em educação, com orientação da professora Marilene. Eu fui professora da educação básica, né, trabalhei muitos anos no município de Itaara. Depois fui professora substituta no Departamento de Metodologia do Ensino, aqui, lá em 2009, 2008, 2009. Também fui professora substituta do ADE no ano de 2014, por aí. Fui tutora EAD na UFSM, coordenadora pedagógica da IPARE e atualmente, então, eu sou professora substituta do ADE e também estou trabalhando no MEM, né, o que me traz muita alegria. Fui convidada pelo outro departamento também para supervisionar os estágios, né? E trabalho também no curso de Pedagogia EAD. Então, esse é um pouco da minha trajetória, né? E o que acontece? Eu gosto sempre de contar, né, que o interesse pelo tema da pesquisa, o interesse por políticas públicas, surgiu na minha vida quando eu era professora da educação básica, né? Porque a gente se forma pedagoga, faz especialização em gestão educacional, mas nunca imagina que um dia vai ser diretora de uma escola, né? E eu acabei sendo diretora tanto de escola de ensino fundamental como de educação infantil, e foi lá que as políticas, né, educacionais surgiram na minha vida. A colega ali que é diretora sabe bem o que eu estou falando, né? A gente meio que cai de paraquedas e tem que entender algumas dinâmicas. E foi nesse entendimento, na verdade nessa inquietação, quando eu fui diretora, que eu comecei a ver que eu gostava realmente de estudar as políticas públicas, né? E foi aí que eu comecei a procurar também um grupo de pesquisa da professora Marilene, até porque também eu acabei entrando como substituta num departamento, né, de administração escolar que ministrava aulas em políticas públicas. Então, os movimentos que orientam o desejo pela presente pesquisa do doutorado passaram pela minha curiosidade acerca das políticas educacionais, desde o seu processo de elaboração até a sua implementação na educação básica. Desde o início da minha trajetória formativa, tenho um grande interesse em compreender os movimentos, os impactos, os contextos fomentados pelas políticas educacionais, tendo em vista a atuação dos gestores escolares e também dos docentes, né? Então, tá aí nós no grupo de pesquisa, né, mostrando que o gestar também me possibilitou conhecer muitas outras coisas que até então eu não conhecia dentro das políticas públicas, né? E aí eu pontuo, então, toda essa minha experiência como diretora, depois como coordenadora pedagógica de uma EMEI, de uma MF, a própria construção do currículo escolar da rede de ensino de Itaara, né? Porque quando eu era diretora lá em 2010, eu ajudei a Secretaria de Educação a reformular o currículo, porque tinha vindo aquela lei, né, que terminava com as séries e transformava a educação para os anos, e a gente teve que rever currículo, e foi aí que eu fui me descobrindo, né? E aí também as palestras que eu ia fazendo na IMPAR Educação, ajudando a implementar a BNCC, ajudando na construção dessas políticas curriculares, e a docência, né, como substituta no ADE, e aí o gestar, né, os estudos que a gente faz no grupo. Bom, e aí então, aqui eu trago uma foto, né? Eu não tive autorização, infelizmente, do município para colocar as fotos na tese, né? Mas eles me autorizaram a trazer para cá. Foram muitos encontros que foram feitos em modo de palestras, oficinas e formações no município escolhido. Aí depois eu vou dizer por que a gente escolheu Encruzilhada, porque eu trabalhei com mais de 30 municípios ajudando a construir o currículo, né, quando surgiu a BNCC. E um ponto que sempre me marcou era justamente isso, né? O interesse dos professores na formação continuada. Então a gente vê ali as professoras prestando atenção, anotando, porque às vezes a gente escuta muito esse diálogo, esse discurso, né, de que os professores não têm interesse em estudar. Eles têm sim, às vezes eles não têm a oportunidade, né? Então eram momentos muito ricos,
onde a gente compartilhava muitos saberes, e isso foi me trazendo muita experiência, muito entendimento, que me ajudou nessa pesquisa, né? Aí também, nessa imagem, né, porque vocês vejam que eu ia várias vezes ao mesmo município, né? Então toda essa experiência na Impar, por meio de uma metodologia pedagógica alinhada com a BNCC, com as palestras sobre a BNCC e com as assessorias, porque não era só formação, né? Eu ia lá, fazia a formação e depois a gente prestava assessorias. Acho que no Tupã a gente também prestou assessoria, só que foi online, né? A secretária de Educação de lá optou por fazer online. Então, o que acontece? Primeiro, a gente instrumentalizava os professores com o conhecimento para que eles efetivamente, na prática, pudessem implementar, pudessem, de fato, elaborar, né? Construir a política curricular do município. Tá? Então, trago algumas imagens assim. Bom, dentro do Gestar, o projeto Guarda-Chuva, né, contextos emergentes na educação básica e superior, na perspectiva da inovação e qualidade dos processos de gestão escolar e universitária. Por isso que eu disse que minha pesquisa, né, se articula ao grande projeto Guarda-Chuva do Gestar, e tem como objetivo compreender as configurações dos contextos emergentes na educação básica e superior e analisar seus impactos na qualidade e inovações nos processos de gestão escolar e universitária, né? Então, aderência com essa pesquisa. E aí, para entender então um pouquinho, né, a minha pesquisa, como que aconteceu, situando a pesquisa, o problema e os objetivos. Tá? O problema da pesquisa, né, a grande questão então que me mobilizou a pesquisar foi quais são os movimentos, os desafios e as possibilidades referentes ao processo de produção da política curricular do município de Encruzilhada do Sul na perspectiva da Base Nacional Comum Curricular em contextos emergentes? Tá? Então, essa era a grande pergunta que eu queria responder. Tá? Objetivos da pesquisa. O meu objetivo geral, o nosso, né, porque a orientadora esteve sempre junto comigo, compreender os movimentos, os desafios e as possibilidades referentes ao processo de produção da política curricular do município de Encruzilhada do Sul na perspectiva da Base Nacional Comum Curricular em contextos emergentes. Tá? Objetivos específicos. Reconhecer os processos sociais e históricos em contextos emergentes presentes na política curricular brasileira, em especial na BNCC. Identificar os aspectos teóricos e metodológicos de gestão educacional e escolar interrelacionados à produção da política curricular da Rede Municipal de Ensino de Encruzilhada do Sul. E analisar, né, os movimentos, os desafios e as possibilidades subjacentes à produção da política curricular da Rede Municipal de Encruzilhada do Sul. Tá? Então, esses são os objetivos que balizaram todo o processo. Então, entendo que a relevância dessa investigação reside na possibilidade de reflexão acerca da problemática atual que envolve a BNCC como política curricular que está sendo implementada no contexto das escolas públicas e privadas de educação básica. Isto é, os sistemas de ensino, as redes de ensino, os gestores, os docentes da educação básica brasileira estão diante de um desafio enorme que é a implementação e a incorporação da BNCC aos seus documentos e práticas pedagógicas e os estudos voltados a essa temática, considerando a relação da BNCC como política educacional nacional que prevê a organização dos currículos da educação básica por competências. Ou seja, né, a BNCC ela foi homologada em dezembro de 2017 e com a homologação dela, os municípios tiveram que criar a sua própria política curricular, né, que alguns municípios chamam DEDOM, Documento Orientador Municipal, outros chamam DEDOC, como é aqui em Santa Maria, que é o Documento Orientador Curricular. Então, a BNCC trouxe esse desafio, né, colocando os professores, os gestores, diante, então, da possibilidade de serem produtores reais, né, de uma política que não viesse apenas de cima para baixo. Então, essa é uma realidade incipiente, visto a recente aprovação desse documento, deixando evidente a necessidade de estudos e pesquisas que possam problematizar e orientar acerca das possíveis relações entre a BNCC, seus impactos e contextos emergentes relacionados ao processo de elaboração do currículo escolar, né, ou leia-se da política curricular. A reflexão acerca do tema que me proponho investigar é pertinente ao campo da política curricular no contexto da educação básica, na medida que possibilita trazer ao debate
elementos capazes de contribuir à compreensão acerca dos contextos emergentes na educação básica a partir dos movimentos e impactos, né, da BNCC. Tá? Aí, a epistemologia da pesquisa. Tá? O enfoque epistemológico consiste no modo como se constrói metodologicamente a pesquisa a partir de uma determinada perspectiva epistemológica e de um posicionamento epistemológico. Né? Como a gente sabe, é uma pesquisa acadêmica, uma pesquisa científica, por isso que a gente traz esses elementos. Tá? Nesse sentido, a metodologia é sempre orientada para que exista vigilância epistemológica, né? Como sinaliza a tela e Maynard, sendo, portanto, necessária a organização metodológica da pesquisa de modo a favorecer a não neutralidade. No caso da pesquisa realizada, não se tratou simplesmente da indicação das técnicas e dos instrumentos utilizados na pesquisa, mas da coerência deles com o referencial teórico adotado, né, que eu vou mostrar depois. Por isso, a coleta de dados e a sua apresentação é apenas um dos momentos da pesquisa, sendo o mais importante que se tem é explicitar sobre os resultados e com que finalidade se explicita, certo? Bom, aí eu trago aqui a matriz epistemológica, tá? Eu fui ampliando ela. Em primeiro lugar, né, preciso sinalizar que é uma pesquisa com uma abordagem qualitativa, tá? Embasada em XSOT. As técnicas de pesquisa que a gente utilizou foi o estado do conhecimento, né, da Morosini e Fernandes, a análise documental, Marconi e Marcatos, o questionário misto online, a gente utilizou, né, e as entrevistas, até porque tivemos que fazer o questionário misto online em função da pandemia, né, não tinha como estar presencialmente lá no município, e as entrevistas também foram feitas via Meet. Tá? O tipo de estudo, então, o tipo de pesquisa é um estudo de caso, porque daí a gente selecionou o município de Encruzilhada do Sul. Quando a gente fez a qualificação, né, do projeto, eu havia sinalizado 3 municípios, né? Daí a banca achou que seria demais, que ficaria muito extenso, não daria conta, então a gente optou por fazer por apenas um município, tá? Que ficou em Encruzilhada do Sul. Então, os colaboradores da pesquisa são a presidenta do Conselho Municipal de Educação da Encruzilhada do Sul, a equipe da Secretaria Municipal de Educação da Encruzilhada do Sul, né? Aí participa o secretário de Educação e as coordenadoras pedagógicas que trabalhavam na secretaria, os gestores escolares, diretores e diretoras, né? Coordenadores pedagógicos também das escolas do município e os professores. Tá? Professores da educação infantil e professores de todo o ensino fundamental, que o município atende até o 9º ano. O contexto, então, foi a Rede Municipal de Ensino de Encruzilhada do Sul. Por que a gente escolheu Encruzilhada? Né? Havia 3 municípios. Escolhemos Encruzilhada pela especificidade do município, né? Porque é um município bem específico, com um número não muito grande de escolas e de professores, e também porque existe uma afinidade muito grande da minha pessoa com a equipe lá, o que facilitou também bastante que muitas pessoas acabaram respondendo os questionários, participaram das entrevistas, então foi bem significativo nesse aspecto, tá? Então tá aí, os colaboradores, né? O gestor educacional seria o secretário municipal de educação, que ele é uma pessoa, né? Participou da entrevista grupal. Os gestores, então, escolares, os coordenadores pedagógicos, 7 participantes da entrevista, o Conselho Municipal de Educação, né, a presidenta, uma pessoa, os docentes da educação infantil, a gente teve 10 que responderam os questionários, os docentes do ensino fundamental foram 7 dos anos iniciais e 12 dos anos finais, né, porque nos anos finais tem mais professores. Tá gravando? Tá. Acho que sim. Tá, meio longe. Tá ali o contexto da pesquisa, tá? O município de Encruzilhada do Sul, então, foram realizados. Também é importante pontuar, né, que se escolheu esse município porque também foi o município que participou, né, das assessorias de implementação da BNCC. Foi o município que construiu sua própria política curricular a partir da BNCC, que lá eles chamaram de DOM, Documento Orientador Municipal, tá? Fica no Vale do Rio Pardo. Tá? E em 2 de agosto de 2017, com a Lei 3.653 de
de agosto de 2017, foi instituído o Sistema Municipal de Ensino. Então, também é uma característica, né? Eles têm sistema desde 2017, tá? É um município bem articulado, assim, no cenário da educação. Aí a gente tem, então, né, a tipologia e a abrangência dessa rede municipal, né? Quantidades de EMEI. EMEI é Escola Municipal de Educação Infantil, são 4. Quantidades de estudantes na EMEI, 1.002 crianças são atendidas. Quantidades de Escola Municipal de Ensino Fundamental são 6. E quantidade de estudantes atendidos, 1.413. Então, a gente não é assim muito grande, né? É um município bem tranquilo, tá? Agora, olhando para a análise dos dados. A análise dos dados é aquilo, então, que vai aparecer lá no final, né? Quando eu vou analisar toda a coleta que se fez a partir das entrevistas e a partir dos questionários. A gente optou por fazer análise de conteúdo, de Bardin, e o ciclo de políticas, né? Val Mainardes. Dentro do ciclo de políticas, a gente pegou especificamente o contexto da influência, que ali está escrito errado agora que eu vi, e o contexto da produção de texto, tá? Então, a gente pegou especificamente esses 2 aspectos dentro do ciclo de políticas para fazer a análise dos dados, que depois, mais adiante, eu vou explicar melhor. Os aspectos conceituais, então, balizadores da pesquisa, tá? A revisão da literatura está balizada na problemática e nos respectivos objetivos de pesquisa, certo? Os seguintes títulos balizam as discussões epistemológicas que sustentam as discussões deste capítulo da tese, tendo os contextos emergentes em foco. Então, eu trago o estado do conhecimento, as políticas curriculares em contextos emergentes, um olhar na BNCC e em discussão o referencial curricular gaúcho. Por que eu trago o referencial curricular gaúcho? Porque foi um documento, né, fortemente utilizado pelo município de Encruzilhada do Sul para construir o dom deles, né? Então, eles utilizaram tanto a BNCC como o RCG para chegarem na política curricular deles. Então, foi importante trazer o referencial curricular gaúcho nessa perspectiva. Bom, o estado do conhecimento, né? Eu vou tentar ser bem breve aqui, porque tem bastante coisa, mas é importante dizer que o período foi de 2017 a 2021, tá? Fizemos um olhar nas produções científicas, né? Então, partiu-se em direção a construir o estado do conhecimento com a principal expectativa de se ter uma visão geral das pesquisas que tematizam sobre o processo de elaboração dos currículos escolares a partir da BNCC em contextos emergentes, né? Aí a gente olhou autores como o Orozini Fernandes, o Cássio Iverne, né? Então, como eu disse, de 2017 até 2022, ele está 21, mas foi até 2022. Os movimentos realizados para dar corpo a essa análise se deram inicialmente na escolha dos descritores. Então, os descritores foram Base Nacional Comum Curricular and Elaboração and Currículo Escolar. Base Nacional Comum Curricular, Contextos Emergentes, Base Nacional Comum Curricular and Currículo and Educação Infantil, Base Nacional Comum Curricular e Currículo and Ensino Fundamental. Tá? Esses foram os descritores. Constatou-se, a partir da análise acerca dos trabalhos científicos selecionados, que essas pesquisas se aproximam da temática da presente pesquisa, por trazerem menção aos processos de elaboração de currículos escolares voltados para o contexto das etapas da educação básica, né, educação infantil e ensino fundamental. Todavia, se destaca que inexistem até o momento pesquisas que visam problematizar e mapear os contextos emergentes relacionados ao processo de elaboração curricular alinhado à BNCC. Tá? Então, logo, sinaliza-se a originalidade da presente tese de doutorado. E aí a gente vai olhar agora para as políticas curriculares em contextos emergentes, né? A gente então fez aí no trabalho toda uma análise acerca dessas políticas, né? Trago essa linha do tempo para a gente entender cada uma delas, né? Lembrando que todas elas se articulam à Constituição Federal, então a gente analisa a LDB de 96,
os parâmetros curriculares nacionais, o referencial curricular nacional para a educação infantil, as diretrizes curriculares nacionais da educação básica, o Plano Nacional de Educação e a BNCC. A partir das discussões e das análises, né, a gente foi vendo o que era contexto emergente em cada uma delas, né? Então esse quadro, resumo, faz uma relação, né, entre as políticas curriculares em contextos emergentes e também as suas influências a partir dos organismos multilaterais, né? Porque nós sabemos que todas elas têm essa influência. Então, aqui na primeira coluna a gente tem a política curricular, na coluna do meio a gente tem a influência que cada uma recebe dos organismos multilaterais e a gente tem ali por que foi ou por que é contexto emergente. BNCC se articula, né, sob influência de um documento da Conferência Mundial de Educação para Todos. Lembrando que isso aqui é um resumo, né, porque lá na tese está mais esmiuçadinho. Então, sofreu influência do documento da Conferência Mundial de Educação para Todos, de Jomtien da Unesco, e é contexto emergente porque fez emergir um movimento de novas políticas curriculares para a educação básica, né? Então, a partir dela nascem os PCMs, a DCE, as diretrizes e a própria BNCC. Tá? Os parâmetros curriculares nacionais, a gente sabe que sofreu influência do documento Prioridades e Estratégias para a Educação do Banco Mundial e também no relatório do Jacques Delors, né, da Unesco. E foi um contexto emergente na época porque trouxe reconfigurações nos processos educacionais, especificamente um novo atuar, né, nos fez mudar nessa perspectiva. As diretrizes curriculares nacionais da educação básica sofreram influências também do mesmo documento do Banco Mundial e do mesmo documento da Unesco. E foi contexto emergente na época porque trouxeram novas configurações nos processos avaliativos dos estudantes, né? Novas formas de se fazer as avaliações nacionais em larga escala. Então houve toda essa mudança. E a BNCC, né, foi a que mais sofreu influência de vários documentos, de vários organismos, né? Ela tem a influência da Unesco, do Banco Mundial, ali eu coloco, né, da OCDE, e é atualmente contexto emergente porque é definidora de uma nova política curricular municipal e de sua dinâmica, né? Então ela traz essa perspectiva. E aí a gente vai um olhar na BNCC, né, brevemente. A BNCC, ela é o parecer do Conselho Municipal de Educação e do Conselho Pleno número 15 de 2017 e é a resolução do mesmo Conselho, né, do Conselho Nacional de Educação e do Conselho Pleno número 2 de 2017. A BNCC traz toda uma mudança, por quê? Porque ela sinaliza que a educação básica precisa ser organizada a partir de dois princípios, né, que é a educação integral e o desenvolvimento de competências, que antes não se falava na perspectiva brasileira. Segundo a Astudillo, professor aqui, colega nossa da universidade, né, competência consiste na capacidade de mobilizar, articular e de colocar em práticas o quê? Conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, né, tanto no aspecto cognitivo como socioemocional. Então a BNCC também traz essa questão, né, que a educação básica passa a olhar não só para o cognitivo dos estudantes, mas também para a dimensão socioemocional desses estudantes. Ele é um documento de caráter normativo, como a gente diz, né? Porque ele traz normas a serem seguidas, ele é uma legislação, porque então é um documento com instruções gerais que procura definir e regulamentar o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e das modalidades da educação básica, tá? Tudo isso para que eles tenham, né, assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento. É isso que está lá na própria BNCC. E aí ela vai trazer, então, a premissa da educação integral, que é aquela educação que trabalha com a multidimensionalidade dos estudantes, né? Então, a escola passa a não olhar apenas para o cognitivo, mas olha também para a dimensão afetiva, para a dimensão social, para a dimensão física, para a dimensão simbólica desse sujeito, né? Olhando para o sujeito como um todo. Então tá lá na BNCC, né? A educação integral é aquela que trabalha a multidimensionalidade dos estudantes, tá? Tudo isso, né, visando desenvolver o quê? Competências.
Então tá lá, consiste em um documento de referência nacional para a formulação dos currículos, dos sistemas e das redes de ensino, bem como das propostas pedagógicas, né, dos projetos políticos pedagógicos das instituições escolares. Aí a BNCC traz uma mudança na estrutura da educação infantil e uma mudança na estrutura do ensino fundamental, né? Eu não entro nas questões do ensino médio, porque como o município não atende, né, o ensino médio, a gente ficou então mais focados nas etapas que realmente fazem parte do documento que foi elaborado pelo município. Então, na educação infantil, a gente tem, né, basicamente, os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, os 5 campos de experiências, e dentro dos campos de experiências a gente tem os respectivos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, organizados por faixa etária. E aí a gente tem os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas, tá? Os eixos estruturantes da educação infantil que foram definidos lá nas diretrizes curriculares continuam valendo, né? A BNCC, enfim, ela deixa isso evidente, que são as interações e as brincadeiras, tá? No ensino fundamental, a gente tem fortemente, né, dentro da BNCC, o aspecto do desenvolvimento de competências e habilidades, que não estão tão reforçadas, tão assim enfatizadas na educação infantil, mas são enfatizadas desde o primeiro ano até o 9º ano, uma estrutura então organizada, né, em 10 competências gerais, que daí o que acontece? Nós temos as 5 áreas do conhecimento, dentro das 5 áreas os campos, os componentes curriculares, com as suas respectivas unidades temáticas, e dentro dessas unidades temáticas e desses componentes curriculares nós temos os objetos de conhecimento, as habilidades e as competências que os professores precisam trabalhar tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais, tá? Bom, as habilidades expressam, né, segundo a BNCC, as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares, e elas estão organizadas dentro da base dos códigos alfanuméricos, tá? E aí, para a gente entender então, né, discussão referencial curricular gaúcho, como eu disse para vocês, o RCG, ele, que é o referencial curricular gaúcho, ele foi construído, né, na perspectiva da Secretaria Estadual do nosso estado, aqui de Educação, e a gente, né, lendo o referencial curricular gaúcho, a gente vê que ele traz todos os aspectos que são da BNCC, mas traz a parte diversificada que é específica da nossa realidade gaúcha, tá? E foi um documento, como eu já disse para vocês, que esteve muito presente no documento orientador municipal de Encruzilhada do Sul. Só um pouquinho, Tatiane. A Silvia está dizendo que no computador dela está parecendo que a chamada vai cair logo. Vamos ver. Tem duração de 1 hora. Tu fez pelo teu e-mail? Pelo e-mail institucional. Faça as chamadas mais longas. Quem sabe eu troco, então. Eu acho que tem que ser Isso. institucional. Tá. Tem institucional? Não, vou ter que usar o da Maria. Usa o meu. Tá. Tu tens ali a senha, né? Tá, pede para eu interromper. Vou interromper. Colegas, nós vamos interromper e vamos mandar novo link para vocês, Dá tá? tempo de não dá tempo dela terminar a apresentação de mudar de sala depois. Quantos minutos tem ainda? Aqui pra mim não tá aparecendo. Mas é que se Nossa, tu tá no minutos. vermelho, Vai vai cair. cair. Então vamos trocar. né? Vamos trocar. Tá, então peraí. Mas não apaga, entra primeiro. Aham. Eu vou entrar no teu, Marilene. Eu não lembrei desse detalhe, Tatiana. Nem eu. Quer que eu coloque? Entra pelo meu. Eu vou te dar aqui agora. A Gabi vai usar. Que barriga. Daqui a pouco esse bebê vai saltar. Vai entrar pelo dela? Não vou entrar pelo teu, só vou abrir uma outra aba para abrir o direito. Não, mas ela Vai é gravar. inclusive na organização da Deixa eu ver como é que eu me saio. Já tá compartilhado ali. Puta barrinha. Essa barrinha aí, ó. Antes ali, ó. Oculta, vai embaixo. Ah, é. Sim. Só pra ficar mais fácil. Ou melhor, né? Estão ouvindo bem, Silvia, Marília? Sim, bem tranquilo. Ótimo. Perfeito. Então, seguindo, né? Análises acerca dos achados da pesquisa. Então, lá adiante, né? Os achados da pesquisa se dão por meio de um processo reflexivo teórico e interpretativo a partir do contexto da produção do texto, ciclo de políticas, né?
em contextos emergentes. E aí são todos esses autores que balizam as discussões, autores e autoras. A partir então, né, das transcrições, das entrevistas, da leitura de todos os questionários, a gente organizou então todos os achados nas dimensões categoriais, tá? Que foram essas três. Então, lembrando, né, que agora nesse momento a gente está olhando o contexto da produção de texto, tendo em vista o ciclo de políticas. E aí as três categorias são processo de produção da política curricular, desafios na produção da política curricular e possibilidades a partir do DOM. Né? Lembrando que DOM é o Documento Orientador Municipal, que é a política curricular que o município produziu, todos em contextos emergentes. Eu procurei trazer esse movimento, né, porque uma categoria, ela se relaciona com a outra, né, não são categorias separadas, uma coisa está interrelacionada à outra. A categoria processo de produção da política curricular, né, em contextos emergentes, constituída pelas vivências pessoais, profissionais e formativas dos colaboradores da pesquisa durante a realização do programa de assessoria BNCC da Impar Educação, como também pelas necessidades e motivações que os levaram a buscar se integrar aos passos e etapas que fizeram parte desse programa. Então, claro que aqui eu não tive tempo de dizer, né? Mas esse programa de assessoria BNCC da Impar Educação, no qual eu participei, nós íamos até os municípios justamente, então, prestar essa assessoria, ajudando eles no processo da produção da política curricular deles, tá? Então, compreende-se que o processo da produção da política curricular está diretamente relacionada à individualidade dos sujeitos ao longo de suas trajetórias no decorrer do processo de produção do DOM, entrelaçado às interações entre pares de colegas constituídas ao longo do percurso da produção da política curricular. Essa dimensão categorial contribui para desvelar os movimentos que constituíram todo o processo de elaboração do DOM, da Encruzilhada do Sul, evidenciando, consequentemente, o modo como aconteceu detalhadamente toda a produção dessa política curricular. Tá? Eu trago aqui algumas falas, algumas narrativas, né? Essa narrativa que é do secretário de Educação, lembrando que os nomes não são os nomes verdadeiros, né? A gente procurou, enfim, respeitar a privacidade das pessoas, né? E aí ele coloca, naquela época, eu lembro, eu era convocado pela Undime. A Undime é a União Nacional dos Dirigentes Municipais, né? Que tem em cada estado, tem o seu. Então eu era convocado pela Undime para participar das reuniões. Eu viajava até Santa Cruz do Sul, onde nós, os secretários de Educação, nos encontrávamos para debater o assunto da implementação da BNCC. Lá nos falavam que o MEC, o Ministério da Educação, e que também a Coordenadoria Estadual de Educação estava exigindo que todos os municípios deveriam ter o seu currículo escolar próprio, que tinha que elaborar junto com os diretores das escolas, com os coordenadores pedagógicos e junto com os professores. Eu ficava pensando, como é que eu vou fazer isso? Eu não sabia como fazer. Os outros secretários que estavam lá também não sabiam. Eu não sabia por onde começar. Eles nos falavam que era dever do secretário de Educação implementar a BNCC, mas não nos diziam como fazer. Lembro que eu voltava dessas reuniões preocupado e totalmente sem norte. Essa pessoa, a Liliane, né, ela é coordenadora pedagógica da Secretaria de Educação e ela dizia: o secretário de Educação chegava das reuniões e falava para nós temos que implementar a BNCC, nosso prazo está se encerrando. Era necessário criar o currículo escolar do nosso município. Daí eu e as gurias, se referindo às demais coordenadoras pedagógicas da Secretaria de Educação, pesquisamos para ver se achávamos alguma orientação e também algum material para nos ajudar. Era difícil achar alguma coisa, não tínhamos ideia de como os professores e os gestores iriam produzir esse currículo, não tinha material sobre isso. A gestora escolar Camila, diretora de uma escola, eu falava para os professores que implementar a BNCC era, em primeiro lugar, nós todos construirmos o nosso currículo municipal, que teria que ser um currículo único, usado para todas as escolas. Eu falava para eles que não eram os diretores das escolas sozinhos que iriam construir esse currículo e que também não era a Secretaria de Educação sozinha que construiria. Eu tinha certeza que precisava ser um documento único, elaborado por todos juntos.
eu procurei encorajar muitos professores da minha escola para isso. Eu queria que eles fossem protagonistas do processo todos. Eu queria ajudar eles, mas não sabia como fazer. A professora Rita da escola diz, né? Eu lembro dos encontros, quando estávamos preenchendo os cadernos. Lembro das trocas de ideias com os meus colegas de grupo de trabalho. Lembro que no início achávamos que não daríamos conta de elaborar o nosso currículo aqui da cidade. Mas aí fomos seguindo o roteiro da Prof. Tati. Olhávamos no caderno o que era solicitado. Consultávamos na BNCC e achávamos os elementos para preencher o caderno. A Prof. Tati também foi nos instigando a inserir nos cadernos aqueles elementos curriculares que não estavam na BNCC, mas que eram próprios da nossa realidade, aqui da nossa cidade, e que faziam parte das vidas dos nossos alunos. Foi um processo de meses, mas no final, quando vimos o documento pronto, em sua versão final, o meu pensamento foi: eu ajudei a construir a política curricular do meu município. Nossa, foi um grande orgulho. E hoje temos um documento nosso, construído por nós, professores, e que irá favorecer o aprendizado dos nossos alunos. O professor Paulo também diz, né? Sim, sem dúvida os cadernos ajudaram muito o meu GP. Eles estavam sinalizados como um roteiro, os tópicos que nós professores precisávamos contemplar para elaborar o currículo escolar alinhado à BNCC. Nós estudamos a base, também as apostilas e fomos preenchendo os cadernos. Nós mesmos fizemos todo o processo, não veio nada pronto, nós tivemos que trabalhar e trabalhamos muito. Me senti importante e valorizado como professor. Nosso grupo de trabalho pôde inserir lá no documento outros tópicos, além do que tinha na BNCC. Nós conseguimos ressignificar muitas coisas que estavam na base e trazer para a nossa realidade, para a realidade dos nossos alunos. No final, chegamos com o texto pronto. Hoje, é bonito de ver a política curricular do nosso município, porque ele não veio de cima para baixo. Ele nasceu da escrita coletiva dos professores da nossa rede de ensino. Tá? Então, segundo Ball, Magui e Brown, eles rechaçam a noção de que as políticas sejam implementadas e assumem um conceito de atuação, né? Ou seja, as políticas são transformadas em ação, né? A partir de um conjunto de dimensões contextuais. Os autores buscam superar a definição corrente do termo implementação das políticas como algo a ser realizado pelos sujeitos, né, de forma passiva e acrítica. Para tanto, eles reforçam a teoria da atuação, por meio do qual se inclui as pessoas na política como sujeitos atuantes, críticos e participativos, né, que foi o movimento que a gente viu ali. As políticas, portanto, não são apenas implementadas aleatoriamente ou acriticamente, né, já que no contexto da produção de texto precisam estar imersas a processos de interpretação, de tradução, de reinterpretação, muitas vezes, e recriação pela ação ativa dos seus atores. Logo, pode-se reforçar que as políticas são textos e coisas, né? Legislação e estratégias nacionais, mas também são processos discursivos que são complexamente configurados, contextualmente mediados e institucionalmente prestados, né? Como sinalizam os autores. Bom, aí a gente tem, o depoimento da presidente do Conselho Municipal de Educação, que por fim ela diz, o Conselho Municipal de Educação acompanhou todo o processo de estudos e construção, emitiu normativas de orientação conforme as orientações nacionais. Primeiramente, o Conselho criou a resolução com orientações sobre a obrigatoriedade da construção do currículo. A partir daí, a Secretaria de Educação organizou um cronograma para iniciar os estudos. Depois dos estudos de todo o trabalho, o currículo foi disponibilizado no grupo do Conselho em arquivo, para o conhecimento de todos, com prazo para sugestões. Passado o prazo, o documento foi colocado em votação em Assembleia Ordinária do Conselho, sendo aprovado, pois tiveram oportunidade de se manifestarem com sugestões que foram passadas pela Secretaria de Educação para serem revistas e ou acrescentadas. Vejo a consciência de que todos tiveram que ter sobre a importância de ter um currículo único para toda a rede municipal. Como temos muitas transferências dentro do município, deu a garantir que este aluno teria a garantia do currículo em qualquer escola que frequentasse. Assim, salienta-se que o processo de produção da política curricular do município de Encruzilhada do Sul esteve diretamente relacionado à
formação e atuação dos gestores e docentes, entrelaçados às interações entre pares constituídas ao longo do percurso da produção do documento orientador municipal. Sendo assim, identifica-se a partir dessa categoria de análise que os aspectos epistemológicos de gestão educacional e escolar foram balizados pelo material da assessoria da Impare por meio da atuação protagonista e democrática dos docentes e dos gestores, pautando-se no trabalho comprometido deles diante do processo da produção da política curricular. Aqui eu já trago também elementos que estão lá nas conclusões, né? Para a gente já poder ir ganhando tempo. Virou a minha, faz parte. Mas a gente junta. A segunda categoria, então, são os desafios na produção da política curricular, né? Os desafios que esse grupo encontrou enquanto estava produzindo a política. Então, configura-se essa categoria pelos aspectos inquietantes e desafiantes. Doris tem um pano aqui, ó. Um paninho de limpeza. Sujinho a gente bota aqui. Isso, deixa eu chamar. Concepções prévias desses sujeitos acerca das políticas curriculares, tal qual o entendimento sobre como se estrutura uma política curricular. Esse era um ponto importante, eles não sabiam como que se estruturava esse documento, né? Assim, entende-se que os desafios que surgiram durante o processo se relacionam diretamente às reflexões que os colaboradores da pesquisa realizaram, refletindo no modo de atuação protagonista e também compartilhado entre pares de colegas na produção da política curricular municipal. Ao se mapear os desafios, buscou-se trazer à tona as formas complexas pelas quais os educadores de Encruzilhada do Sul lidaram com as numerosas questões suscitadas pela BNCC, bem como as preocupações que surgiram no próprio contexto, né, do Sistema Municipal de Ensino na produção da política curricular. Isso porque, segundo Ball, existem diversas e complexas maneiras nas quais as políticas ganham sentidos pelos professores, né? Então, ele vai dizer, o autor, né, as políticas não lhes dizem normalmente como fazer. Elas criam circunstâncias nas quais a gama de opções disponíveis para decidir o modo como fazer são estreitadas ou alteradas, né? E colocar as políticas em práticas é um processo criativo, sofisticado e complexo. Aí a gente tem depoimento a narrativa da professora Soraya, né? Nós sabíamos que a BNCC tinha que servir como base para nós mesmos, os professores das escolas, construíssemos o nosso currículo escolar próprio do município, mas no início nós não sabíamos como fazer. Não sabíamos como pegar a BNCC e transformar ela no nosso currículo. Bem no início, quando a base chegou, o maior desafio para nós era saber esse como. A nossa maior inquietação era ler a BNCC e perceber que ela não nos ensinava a transformar ela no currículo. O professor André, bem no início, eu recordo, a Secretaria de Educação até nos dava tempo, suspendia as aulas com os alunos para que nós, professores, pudéssemos nos reunir e elaborar o currículo escolar do nosso sistema de ensino do nosso município. Mas nós ficávamos lá no auditório da escola, olhando a BNCC, nos olhando e não sabíamos como fazer, por onde começar e nem sabíamos como estruturar o documento e quais elementos curriculares inserir nele. Era um grande desafio que não nos possibilitava seguir adiante. A professora Kevin. Pensar em desafios. O grande desafio inicial era tentar responder à pergunta: como se elabora um currículo escolar? Eu tenho 25 anos de magistério, nunca na minha vida tinham me convidado para elaborar o currículo do nosso município. Nós sempre seguíamos aquilo que já vinha pronto dos governos. Normalmente seguimos o currículo que estava nos livros didáticos. Eles têm aquele selinho na capa, de acordo com os PCNs. Daí, como criar um currículo se eu nem formação para isso tinha? O secretário da Educação, né? Nós ouvimos as dificuldades manifestadas inicialmente pelo nosso quadro de professores. Daí, quando a Prof. Tati veio fazer as assessorias, ela nos orientou sobre a estrutura que poderia ter o nosso currículo escolar. Foi então que ela nos apresentou os cadernos da assessoria, que seriam preenchidos pelos professores e que a partir deles teríamos o nosso currículo. Eu lembro que foi um alívio para os professores, pois eles nos falavam que agora sabiam por onde começar. Foi como se ela tivesse aberto uma cortina diante dos nossos olhos, nos mostrando como o texto da BNCC seria colocado em ação para que pudéssemos ter o nosso currículo elaborado aqui no município.
poderiam ser elaborados por nós, professores. Daí, com a assessoria da Empar, eu comecei a compreender sobre a importância do currículo ser realmente elaborado pelos municípios. Eu lembro da primeira palestra da Prof. Tati aqui na nossa cidade. Ela falou sobre as políticas públicas, nos explicou sobre as políticas educacionais e sobre as políticas curriculares, explicou tudo. Eu entendi que elas têm influência até internacionais. Foi aí que eu comecei a entender o que é uma política curricular. Eu mudei muito depois de todo esse conhecimento. A partir daí, me senti importante nesse processo de elaboração do DOM. Busquei retirar, junto com os meus colegas, os elementos importantes dela e trazer dentro do DOM aquilo que era relevante para os alunos da nossa cidade. Então, o Nova vai dizer, né, os professores confrontam-se com a necessidade de reconstruir a identidade profissional a partir de uma interrogação sobre os saberes que não são portadores e sobre a definição autônoma de normas e de valores. A formação contínua pode desempenhar um papel decisivo nesse processo de produção de uma nova profissionalidade docente, né, quando eles se colocam diante do desafio de produzir uma própria política curricular, né, e não pensar só em práticas pedagógicas. Bom, então essa dimensão, né, digamos assim, nas conclusões, permitiu a identificação pontual dos desafios relacionados à criatividade e à atuação, considerando os enquadramentos das concepções prévias dos colaboradores da pesquisa e as narrativas que produziram interpretações possíveis acerca do modo de estruturação da política curricular, entrecruzada às orientações da BNCC. Né? Então, assim, entende-se que os desafios que surgiram durante todo o processo se relacionam diretamente às reflexões que os colaboradores da pesquisa realizaram, refletindo no modo de atuação protagonista e também compartilhado entre pares de colegas na produção da política curricular. Então, a gente identificou, né, a partir dessa categoria de análise, que os principais desafios foram a compreensão dos gestores e dos docentes acerca do modo como se configura uma política curricular e de como se produz uma política curricular municipal, a organização dos grupos de trabalho durante o processo de escrita da política curricular, a compreensão de quais elementos curriculares deveriam estar presentes na política curricular, contar com assessoria qualificada para a articulação e mediação dos participantes junto ao processo de produção do texto da política curricular. Né? Eu trouxe os principais. Assim. E aí a terceira categoria são as possibilidades a partir do DOM. Tá? Então aí a gente já analisa o próprio documento pronto, né? O documento orientador municipal, as possibilidades a partir dele. Então, constituída pelas possíveis estratégias que foram definidas e adotadas na prática, né, pelos colaboradores de pesquisa no momento da produção do DOM, pelas possibilidades encontradas no decorrer de cada um dos passos e das etapas que permearam o programa, assim como na escrita do texto final do DOM. Né? Entende-se que essa dimensão interrelaciona as vivências e reflexões diante da atuação no processo de produção da política curricular municipal, refletindo no modo de ser e estar dos educadores no contexto profissional, perpassando assim as concepções acerca do ser professor em contexto de produção de uma política curricular, né? Tal qual o desenvolvimento profissional e as interações estabelecidas na dinâmica do trabalho pedagógico. Não sei como é que está meu tempo. Tati, passa só agora para as considerações dessa categoria, Certo. para as conclusões. Aqui. Então, essa dimensão categorial possibilitou a compreensão acerca da necessidade de novas práticas pedagógicas a partir da implementação do DOM nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Encruzilhada, definidas pelos gestores escolares e docentes. E aí se pontua como contextos emergentes decorrentes da interlocução com os colaboradores da pesquisa e o entrecruzamento dos dados construídos no conjunto das categorias de análise. A forma de pensar de maneira personificada o currículo escolar a partir da interlocução com a BNCC, né, a política curricular, a qualificação da compreensão dos gestores e docentes acerca do que é política curricular, de como se produz o texto de uma política curricular de maneira compartilhada, bem como as suas implicações no contexto de atuação, e o impacto causado na forma dos gestores e docentes produzirem a política curricular municipal, uma vez que os princípios de gestão democrática são importantes e necessários num processo de construção coletiva, como a autonomia, a participação, a descentralização,
as decisões e a produção compartilhada. Tá? A quebra de paradigma tradicional e centralizador do poder nas decisões e produções das políticas públicas, os desafios na produção, no processo de produção da política curricular municipal, como principalmente a compreensão dos gestores e dos docentes acerca do modo como se configura, né, uma política curricular e de como se produz uma política curricular, e a formação continuada dos gestores e dos docentes, né, como metodologia de construção do DOM e também dos PPPs das escolas municipais. Tá? E aí, para fechar, eu vou trazer brevemente. Conclui-se que a discussão acerca dos movimentos, dos desafios e das possibilidades sobre o processo de produção da política curricular de Encruzilhada do Sul na perspectiva da BNCC em contextos emergentes perpassa por fatores sociais, culturais, históricos, políticos, educacionais e estruturais, tensionando para a compreensão das formas que os gestores escolares e docentes do município de Encruzilhada do Sul encontraram de produzir sentidos e culturas organizacionais na relação local-global existente nas políticas públicas. Tal perspectiva possibilitou o surgimento de um cenário educacional voltado para o fortalecimento de ações qualificadas e democráticas, com vistas ao entendimento da educação básica como um lugar de se produzir políticas. Então, defende-se a tese, né, de que a produção da política curricular municipal necessita ser articulada a partir de movimentos democrático-participativos, observando desafios e demandas cotidianas, bem como possibilidades de qualificação da formação e atuação dos gestores escolares e docentes envolvidos, considerando que contextos emergentes se configuram como novas formas de compreensão acerca do processo de produção da política curricular municipal e que interferem em novas maneiras de atuação e dinamização do currículo, seja na construção, na interpretação, ressignificação, quanto na execução em contexto macro, gestão educacional, e micro, gestão escolar. E aí as referências. E eu agradeço a atenção. Obrigada. Eu vou botar aqui o pessoal da banca, né, pra gente enxergar. Aí. Parar de compartilhar. E melhor para nós. Deixa eu virar bem para vocês. Nós vamos passar a palavra, então, à professora Marília Morosini. Tatiane, por gentileza, coloca a professora Marília Morosini em destaque aqui na tela para nós. Aí. Imediato, então, a professora Marília Morosini. Acho que sim. É isso aí. Então tá, feito. Então vamos fazer a leitura da ata, mas antes, eu gostaria então de fazer algumas, né, de tecer alguns comentários, né? Inicialmente, agradecer a Tatiane pela confiança, pela escolha, né, de se colocar como candidata ao doutorado comigo. Eu me senti muito acolhida pela tua escolha e, ao mesmo tempo, penso que a gente fez uma boa parceria. Sempre foste uma doutoranda muito dedicada, muito gentil, muito esforçada e o tempo todo correspondendo às atividades do grupo, contribuindo com o grupo de pesquisa. Isso é muito importante. Ao mesmo tempo, o teu carisma faz a diferença no grupo. Né? Quem convive com a Tatiane sabe do que eu estou dizendo, né? O quanto essa diferença é gritante no grupo. Não só pelo fato do carisma no sentido da simpatia, da acolhida, mas pelo fato de ser uma pessoa solidária. Solidária no teu conhecimento, solidária na tua disponibilidade com as pessoas, solidária na partilha, na produção compartilhada. Então, agradeço ter estado contigo todo esse tempo
te convido a permanecer conosco no Gestar, sempre será muito bem-vinda. Gostaria muito que permanecesse conosco, porque agrega o grupo, né? Certamente tens ainda muito a contribuir conosco e certamente a tua presença poderá qualificar o nosso trabalho, como sempre qualificou. A tua parceria, para mim, foi aprendente, tá? E foste uma pessoa muito parceira. Obrigada por tudo, tá, Tatiane? Parabenizar pelo teu trabalho é autoral. Tu sabe que eu entrei na tua tese muito pouco, te orientei, trouxe o que eu pude fazer, e quando ela veio com a história de política curricular, e eu disse, meu Deus, e agora? Não é o meu métier, eu te disse, não é o meu métier. Ela disse, não, prof, mas eu tenho convicção, vamos lá, então, aí nós nos demos as mãos. E o Antônio tá aí, outro que veio com E política. para mim, então, foi um processo aprendente, de orientação. É a minha segunda doutoranda, então eu fico muito feliz. Ela já está deambulando aos 2 anos, a pessoa já caminha com as próprias pernas. Viu só, querida? É a minha segunda doutoranda, eu fico muito feliz, né? O Gestar está crescendo nesse sentido também, né? Colocando os doutores aí no mercado de trabalho, qualificados. A Tatiane hoje é nossa colega substituta no Departamento de Administração Escolar e logo certamente vai se colocar em um concurso, né? Vamos ficar torcendo Eu estou esperando. pela aprovação, né? Vamos ficar torcendo, fazendo figa. Estou esperando a parte. E assim, vamos passar a leitura então da tua ata. Mas antes eu também quero te agradecer, né? Como que não? Eu queria dizer assim que de fato a gente fez uma bela parceria, né? Tu sempre tão cuidadosa e a tua inteligência e o teu lado humano, como todo mundo diz, né? Super contribuíram para essa minha caminhada. Eu me lembro que no início eu tava louca de medo, né? De fazer doutorado contigo. Eu digo, meu Deus do céu, né? Mas quando eu te conheci, eu me identifiquei muito com a tua pessoa e foi quando eu fui tua aluna especial numa disciplina, né? Antes de entrar nesse doutorado. E eu ficava maravilhada, assim, com a tua fala, com esse lado que tu tens, assim, de olhar tudo por várias dimensões, né? Não se colocar contra, a favor, mas sempre olhar em várias perspectivas e nos mostrar vários caminhos. E foi muito legal, né? Esses 4 anos nós juntas, porque de fato uma sintonia, o teu respeito com o meu trabalho também nunca se colocou contra, né? Pelo fato de eu vir de uma empresa privada e eu tinha muito medo disso, né? Tu nunca assim se colocou contra, então eu te agradeço de coração, Mariane. E é óbvio que vamos seguir, né, nesse grupo aí, porque o grupo tá no meu coração agora. Que bom, que bom. Tá? É recíproco. Então vamos fazer a leitura da ata de defesa. Alguém, por gentileza, registre esse momento. Tá aqui, ó. Ata de defesa, processo número 23081, 089.504 de 2023. Aos 29 dias do mês de agosto do ano de 2023, às 14 horas e 30 minutos, na sala 3282 do prédio 16 do Centro de Educação em via Google Meet, realizou-se a prova de defesa de tese intitulada Processo de Produção da Política Curricular do Município de Encruzilhada do Sul na perspectiva da Base Nacional Comum Curricular, contexto emergência em foco. De autoria da candidata Tatiane Peixoto Isaia, matrícula 2019-70081, aluna do programa de pós-graduação em educação em nível de doutorado. A comissão examinadora esteve constituída pelas professoras Marilene Gabriel Dalla Corte, presidente, Doris Pires Vargas Bolzani, Elisiane Machado Lunardi, Marília Costa Morosini e Silvia Regina Canan. Concluídos os trabalhos de apresentação e arguição, a candidata foi aprovada pela comissão examinadora e foi concedido um prazo de quantos dias? O tempo que vocês quiserem. O tempo que tu quiser. Tá, eu vou colocar até 90
que é o máximo, mas que eu sugiro A gente que dá faz uma aí semana que vem. Semana que vem. Então, foi concedido um prazo de até 90 dias para a candidata efetuar as correções sugeridas pela comissão examinadora e apresentar o trabalho em sua redação definitiva. E assinam, então, a ata eu, professora Marilene, professora Doris, professora Elisiane, professora Marília e professora Silvia Ganão. Por sugestão da comissão examinadora, então, o novo título passa a ser Movimentos na produção da política curricular na perspectiva da Base Nacional Comum Curricular em contextos emergentes. Parabéns, doutora Tatiane. Fico muito grata. Vim aqui só pra bagunçar, né? Ainda peguei água no chão. Ai. Bom. Vamos tirar uma foto ali com a banca. Meninas, antes de vocês se retirarem, vamos tirar foto com vocês aí no telão. Vamos apagar essa luz dali, porque ela fica muito clara ali. Aí, Vamos tirar uma foto aqui com a banca. Marília, bem linda. Linda? Eu acho que se apagar tudo e tirar com um flash, fica melhor. Será? A luz não Desliga então. Ó, elas aparecem mais lá. Vem, nós vamos ter que ficar. Não, eu acho que tinha que ficar uma pessoa. Eu fico do lado de cá, então. Pegar. Não, pra pegar. A gente Isso. E a Tati, na verdade, tinha que ficar aqui. Fica ali meio. no meio. É, aí. Ah, sai então. Vamos lá. Você passei com a boca assim, esses blocos. Sanduíche. Diarreia. Então lá vai. 1, 2 e. Olhem pra cá agora. Certo. Elisiane, bota tua cabeça um pouquinho mais pra cá. E esse menino aí, pra quando é que é? Um pouquinho mais pra setembro agora. Quando setembro vier? Quando setembro vier? Eu tenho 2 de setembro. Ai, fechou. Viu? Meus 2 são de setembro. Me mandem uma foto. Sim. Vamos mandar. Beijo. Parabéns, Tati. Muito obrigada. Beijo. Vamos tirar uma foto agora. Vamos. Põe a tua... Correndo. Encerrar a chamada. Ah, olha que bonito. Ah, eu bonito. Isso, vamos aqui agora. Tô bem. Super Aí, ó, do lado, aí. Só que essa luz no rosto fica ruim, vai um pouquinho. Isso aí. Tira pra Tira pra nós, Gabi. Peraí que eu vou botar na câmera mesmo. Ai, olha, Elisiane, não. As flowers. Chama mais de perto. Aí. Deixa eu parabenizar o papai e a mamãe. Eu só dei um abraço pra mãe, o pai eu não Parabéns, doutora. Agora sim. Agora eu tô A peruca quase do tamanho da tua. Mais um centímetro. Deixa eu dar parabéns pra mamãe. Mais um centímetro. Ela passou da mames dela. Beijo, Brenda. Tudo de bom. Felicidades. Agora a mãe não gosta, né? Ela sabe que foi um abraço dela.
Eu vou pegar aqui.